Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Podem se assentar. Estaremos agora dando uma continuidade naquilo que o Senhor já começou a fazer, né? Como eu acabei de orar agora ali, quando nós entramos naquela porta, o Senhor já começou a ministrar em nossos corações. Então, essa parte aqui, que é a parte da ministração da palavra, eu tenho certeza que é uma continuidade daquilo que o Senhor já iniciou a fazer na tua vida. Amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que vieram presencialmente, aos que estão nos acompanhando também online. Sabemos, né, que hoje o frio realmente foi, meu Deus, foi desafiador. Eu pensei assim, nossa, quem vinha hoje é realmente guerreiro, assim, sabe? Porque, gente, como esfriou. Eu estava vindo da escola ali, eu falei, Senhor, eu saí da sala de aula, eu falei, meu Deus, mas não estava tão frio assim. Mas é bom demais, né? Vai vir mais, com certeza, né? Se prepara para a semana que vem. Eu vi ali, vai ter dias que vai dar até 3 graus. Oh, glória. E nem é inverno ainda. Rio Grande do Sul, né? Meus queridos, então hoje nós vamos estar dando início, né, a uma nova série chamada O Poder da Fé. E que mensagem, né? E aí o pastor Leandro me escolheu para ser aí, para dar início, né, nessa nova série. Eu confesso que eu tinha algo preparado algumas semanas atrás, e quando o pastor falou, né, e me falou desse tema, assim, na mesma hora o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. E eu quero então te levar nessa jornada de nós então, né, lermos, aprendermos e aplicarmos tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje da palavra do Senhor, amém? Vocês também vão estar lendo bastante a Bíblia hoje, né? Principalmente aqueles que às vezes têm um pouquinho de dificuldade de abrir aí, nós também vamos estar projetando aqui na tela. Mas o que dizer da palavra fé, né? Poxa, todos nós cristãos, a fé, ela é tudo para nós, né? Se você é um cristão, você tem que ter fé. Sem fé não tem nem como você ser um cristão. E a fé, na verdade, o que seria a fé? A fé, é, literalmente, né, é nós crermos, como está lá em Hebreus, nós vamos ler já, é nós crermos naquilo que nós não conseguimos ver, mas termos a certeza que aquilo vai acontecer, ou que aquilo existe, que é no nosso caso, né, o próprio Deus. Por isso eu já vou começar contigo lendo Hebreus, capítulo 11. Se você puder abrir já a sua Bíblia, eu vou estar lendo na versão NTLH. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Vai falar bem assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Eu achei muito interessante essa parte ali, finalzinho do versículo 2, que fala, né, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Se nós lermos, né, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver muitas pessoas mesmo, que Deus escolheu, e que Deus aprovou, tudo por causa da fé. Porque a pessoa ela entendeu que aquilo era Deus, era o próprio Deus falando com elas, e elas obedeceram aquilo que Deus chamava elas para fazer. Então, em todas as histórias dessas pessoas do passado, Abraão, Isaac, Jacó, tem tantos outros nomes que a gente pode ver ali, Josué, tem tantos, que quando eles entenderam que era Deus falando com eles, em momento algum eles duvidaram, mas eles creram. E eu vejo que muitas das vezes, nós também cristãos, nós passamos por momentos como estes. Muitas vezes a gente passa por momentos em que é a realidade, às vezes a fé ela falta um pouco, às vezes Deus fala algo no nosso coração, e a gente meio que assim, mas será que é Deus? Né? Mas nós acabamos de ler que a fé ela é isso, né? É a certeza de que vamos receber coisas que muitas vezes nós acreditamos, a gente pode não ver, mas a gente vai crer, né? E também é a certeza de que Deus está conosco. Hoje em dia, né, nessa modernidade, né, nessa geração mais especificamente, tudo eles querem ter provas, né? Eles querem ter algo palpável, eles querem sentir alguma coisa. São coisas que eles querem, a geração de hoje quer ter um certo controle, né? Mas a fé, ela é o contrário, ela nos convida a confiar no invisível, ela nos convida muitas vezes a confiar apenas em Deus e crer que Ele governa sobre todas as coisas, apesar de muitas situações fugir do nosso controle, né? Ontem eu fui na casa de um casal de amigos nossos, e tinha uma mensagem na parede que falava, né, se Deus não mudou essa tua situação que você está vendo hoje, é porque Ele está usando essa situação para mudar você. E isso é verdade.
Muitas das vezes a gente fala, Deus, me tira disso, Senhor, me ajuda, me livra dessa situação. Mas aí Deus fala, mas essa situação é para moldar você, para mudar o teu caráter. E nós temos que crer que isso realmente vem de Deus. Eu lembro que, a primeira vez, quando... tem uns visitantes, né? Oi, prazer, meu nome é Luiz Fernando. Esqueci de falar isso. Sou um dos pastores da casa, né? Sejam bem-vindos também. Eu lembro que em 2010, 2006, né? Quando eu vim congregar aqui na Seda, bem no início da Seda, eu cheguei em janeiro, a Seda fez 1 ano em maio, então estou aqui há 19 anos. E eu lembro que naquela época eu tinha já muita fé que Deus iria me enviar para as nações. E eu falei com o pastor Leandro na época, né? Eu havia falado para ele, pastor, eu sou Luiz Fernando, vim de Gravataí, sou natural de Gravataí. Eu aceitei Jesus numa igreja chamada Embaixadores de Cristo e fiquei lá por 15 anos, fiquei nessa igreja. E eu lembro que na época lá, eu tinha fé para ir para as nações, mas só que na época eu não tinha um apoio. Mas a minha fé ela era tão grande que eu falei assim, não, Senhor, eu tenho certeza que eu vou, não sei quando, mas eu tenho certeza que eu vou, sabe? Eu tinha certeza absoluta. E eu estava falando com Deus. Se vocês for uma pessoa normal, ser humano, sim, logicamente, mas como assim para as nações? Quem te falou isso? E eu falava Deus, pessoas, Deus, como assim Deus? Como é que tu consegue ouvir a voz de Deus? Sabe? Então até mesmo para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter fé. Tu tem que crer que aquilo que está ouvindo é o próprio Deus, né? E muitas das vezes eu falava, Deus, como é que eu vou para as nações, sendo que praticamente eu não consigo nem sair daqui da minha cidade? E aí Deus então, né, no tempo dele, da maneira dele, ele começou a trabalhar no meu coração. E ele começou a moldar uma fé dentro de mim, né? E a fé, gente, ela é o firme fundamento, é a base, é o alicerce para todo cristão se relacionar com Deus. Então a fé, ela é o fundamento do relacionamento entre eu e você, né, entre nós e Deus. Então sem fé não tem como, é impossível nós agradarmos a Deus. Está lá em Hebreus também, né? Hebreus 11:6 fala que sem fé ninguém, ser humano algum, consegue agradar a Deus. Óbvio, né? Como é que tu vai agradar a Deus se não crê nele? É a mesma coisa, eu me apresento para ti, prazer, meu nome é Fernando, não, mas eu não acredito em ti. Como assim? Eu estou aqui na tua frente. Eu, que sou ser humano, que está me vendo, às vezes as pessoas falam, mas eu não acredito nessa amizade, eu não acredito, né, que essa amizade vai dar em algo bom. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Eu não acredito que Deus está comigo. Eu não acredito que Deus realmente me escolheu para ser alguém na vida. Eu mesmo naquela época, quando Deus me falou pela primeira vez que eu estava indo para as nações, que eu iria para as nações, aí eu perguntei para Deus assim, mas Deus, quem sou eu, né? Por que eu? Por que o Senhor me chama para ir para as nações? Por que eu vou ser missionário? Tipo assim, depois de tudo que eu passei, né? Morei na rua, aquela coisa toda, passei fome e tudo mais. Aí eu falei, Senhor, eu acho que o Senhor está enganado. E aí Deus falou assim, tu crê? Eu lembro até hoje, nitidamente. Eu lembro que eu tentei 2 vezes suicídio na minha adolescência, né? Entre adolescência e juventude. E na minha segunda vez que eu tentei suicídio, eu ouvi muito claramente a Deus falando comigo assim, não faça isso. Né? E aí eu tinha certeza que era Deus. Eu não vi, mas eu ouvi a voz. Ele falou assim, não faça isso. Mas por que eu não vou fazer, né? Não me resta mais nada. Perdi pai, perdi mãe, perdi tudo, então não tem mais por que viver. E aí Deus me disse, não faça isso. Eu tenho um plano para a tua vida. E eu quero te fazer viver sonhos que eu tenho para ti. E eu falei, Deus, você quer que eu viva os teus sonhos? Meu Deus, coisa doideira demais, né? Tipo assim, do nada tu ouve a voz de Deus, aí tu fala, e aí Deus fala que tem um sonho para te viver. Como assim, Deus? E aí eu comecei a entender, então isso é Deus falando comigo. E muitas das vezes, meus irmãos, muitas vezes, Deus vai permitir você viver experiências com Ele, para que a tua fé seja o quê? Fortalecida. A tua fé, ela precisa ser fortalecida. E muitas situações, muitas experiências que você vai viver, você não vai gostar. Vão ser experiências doloridas, vão ser experiências, sabe assim, desconfortantes, mas vai ser necessário. Porque Deus, Ele quer que você cresça, sabe? Ele não quer que você seja um bebezinho espiritual a vida toda, mas Ele quer que você cresça, e para isso você vai ter que viver experiências, né? E vão ter muitas das experiências que você fala assim, uau, foi Deus. Não tinha como isso ter acontecido com meus próprios braços. E eu lembro também que Deus falou muito sobre, naquela época, de eu não deixar com que a minha fé, ela tipo assim, deixasse com que a minha fé morresse. Porque muitas das vezes, quando Deus nos promete algo para nós, que, né, já temos um certo caminho com Deus, isso meio que nos desanima, quando isso demora para acontecer, né? E isso também é uma maneira de Deus testar o quê? A nossa fé. Olha Abraão, gente.
Quantos anos o cara tinha para ter o primeiro filho dele? 100 anos. Mas, pensa, né? Isso que é testar a fé da pessoa, né? Não, eu vou te dar um filho. Tá, 20 anos, beleza. 30 anos, 40 anos. Ah, Senhor, estou com 80 anos. Não, eu vou te dar teu filho. Ah, meu Deus, ó Pai. Né? Mas, o que Deus fez? Deus cumpriu. Apesar de Abraão ter dado, né, uma ajudinha para Deus, que deu prejuízo de até hoje, né? A gente vê os resultados. Também lá em Romanos 5:1, gostaria que vocês abrissem comigo. Romanos 5:1. Romanos 5:1 vai falar assim, ó: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha bem aqui detalhe, né? Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé. Olha o poder que a fé tem. Olha o efeito que a fé tem. É por causa da nossa fé nele que somos aceitos por ele. Fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Ou seja, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, não é porque você faz coisas boas, não é porque você não rouba, não mata, não faz essas coisas. É porque a tua fé nele te tornou um filho e uma filha. Então aqui fala, fomos aceitos por Deus, por termos fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio de nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Tá, mas como assim? Eu posso sobre isso? Quer dizer que eu tenho que me alegrar quando estou sofrendo? Gente, não é o que eu estou falando. Olha ali, ó. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, e também nos alegramos nos sofrimentos. Mas por quê? Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, na minha versão diz, né? E a paciência traz a aprovação de Deus. Olha que interessante, gente. Quando nós começamos a ler, meditar, nos aprofundar na palavra do Senhor, a gente começa a entender os planos de Deus para nossas vidas. Olha que interessante, também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Mais um benefício poderoso da fé. Esse tema que nós estamos trazendo essa semana, que é o poder da fé, isso faz toda a diferença em nossas vidas. Literalmente, o poder da fé é a razão do teu viver. O poder da fé é a razão de você conseguir se alegrar em meio a sofrimentos. É você se alegrar mesmo sabendo que aquilo está doendo, que aquilo está sendo difícil. Por que está se alegrando? Porque tu sabe que no final, você sendo aprovado por Deus, como diz aqui, você vai ter o quê? Paciência, você vai ter perseverança, você vai começar a desenvolver em você o caráter de quem? De Cristo. Não é fácil, né, gente? A primeira vez que eu li isso aqui, eu li umas 10 vezes de novo, falei, como assim? Eu tenho que me alegrar nos meus sofrimentos? Mas como é que eu vou fazer isso, gente? Mas só que na verdade não é nós quem fazemos isso, né? É a nossa fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos capacita a termos essa condição de não murmurar, não reclamar, sabe? Não se praguejar. Mas que coisa, desde que eu aceitei Jesus Cristo, só coisas ruins acontecem na minha vida. Desde que eu aceitei Jesus Cristo, meus amigos me abandonaram, né? Perdi emprego, tanta coisa ruim aconteceu. Mas na verdade não é coisas ruins que aconteceram. São processos e são situações que Deus permite para que você cresça e para que você experimente, né, o cuidado dele na sua vida. Olha o poder da fé na vida de uma pessoa. Claro que tudo isso, gente, vai depender de quê? Da tua fé, né? Infelizmente a gente sabe também que tem casos de pessoas que elas preferem literalmente abandonar. Não, está muito difícil essa vida de ser crente, não quero mais.
Eu tenho um exemplo de uma pessoa da minha família, muito próxima de mim, que uma época, porque eu aceitei Jesus com 10 anos, né? Eu já estou com 41, então já faz 30 anos que eu sou cristão. E na época quando eu aceitei Jesus Cristo, eu lembro que a minha irmã, logo em seguida, alguns anos depois, ela aceitou. E ela aceitou Jesus Cristo, ficou firme, e aí ela passou por um sofrimento, uma situação bem delicada na vida dela, e a primeira coisa que ela fez foi o quê? Abandonou a fé, né? E eu fiquei muito triste na época, porque eu falei assim, não faz isso, né? O que Deus tem a ver? Deus não é culpado. Não, mas é muito difícil para mim, não quero mais essa coisa de crente, não quero mais essa vida aí de crente, não, vou viver minha vida. Então, infelizmente, para aqueles que não conseguem entender o propósito de Deus, e aqueles que escolhem, né, não alimentar essa fé que Deus nos dá, porque sabia, gente, que até a fé que nós temos é Deus que nos dá? A fé, ela não é uma coisa do ser humano, é uma coisa que Deus coloca dentro de nosso coração. Mas, muitas das vezes, quando a gente faz isso, né, nós abandonamos a nossa fé, ou deixamos ela morrer, infelizmente, isso então não vai nos tornar pessoas aprovadas por Deus, porque não tem como você ser aprovado por Deus sem fé. Impossível, né? Então, muitas das vezes vocês vão ver que a primeira coisa que nós temos que ter para manter a nossa fé viva, né, e manter esse poder na nossa fé, é ter esse relacionamento com Deus. O segundo ponto é que a nossa fé é ela quem nos dá vitória sobre o quê? Sobre o mundo, né? Quando a gente fala mundo, tá, gente? A gente está falando de circunstâncias, pessoas, né? Tudo, né? Princípios, valores que o mundo tenta colocar dentro de nós e que é contra a palavra do Senhor. E lá em João, quero que você leia comigo, por favor. Deixa eu pegar aqui. No livro de 1 João, tá? Na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, bem pertinho do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 5. Aqui vai falar sobre o segredo de nós vencermos as dificuldades, de nós vencermos esses sofrimentos que nós acabamos de ler. Vocês lembram que agora acabamos de ler, né? Se alegre nos sofrimentos. Mas como que eu vou me alegrar nesses sofrimentos? Como? Tendo o nosso maior exemplo, né? Seguindo o nosso melhor exemplo. Olha só, capítulo 5, né? Versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Aqui já descarta, né, um monte de pessoas falando que todo mundo é filho de Deus. Eu lembro que na minha primeira viagem missionária, as pessoas diziam assim, não, mas eu não preciso de Jesus, porque eu já sou filho de Deus. Aí eu ficava pensando assim, mas por que tu acha isso? Não, porque eu sou uma pessoa boa, né, não fiz nada de errado, né, eu sou bonzinho, eu até ajudo, até faço caridade, então eu sei que eu vou para o céu. Mas só que as pessoas não entendiam que não dependiam da ação dela, mas dependia da fé, né? E esse é o poder da fé. O poder da fé é te transformar de uma criatura para um filho e uma filha de Deus. E aqui fala, ó, bem assim, né? Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Vou repetir isso aqui de novo, gente. Meu Deus. Porque todo filho de Deus pode, né? Talvez, mas pode, está afirmando. Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nítido, claro, né? Não tem dúvida. Se alguém fala para ti assim, não, mas né? Não, eu sei que eu vou conseguir vencer essa situação. Independente da situação, gente, tá? Seja ela financeira, seja ela conjugal, para quem é casado, seja ela em qualquer área da tua vida, pessoal, profissional, independente dos teus problemas, dificuldades, desafios, independente dos teus sofrimentos, lembra, você como um filho e uma filha de Deus, você já tem a vitória, ela já está na tua vida, tu apenas tem que crer e, é claro, né, buscar o teu pai e falar, Senhor, como eu posso vencer isso?
Porque a tua palavra fala, aqueles que creem em Jesus, eles já têm a vitória sobre o mundo, já têm a vitória sobre essas dificuldades. A questão é que muitas vezes a gente acaba meio que querendo pular processos, né? A gente acaba querendo pular etapas, já quer ir para a parte final, lá na vitória. Não, no mundo normal, na nossa vida normal não é assim. Tu não vai entrar na empresa hoje e se tornar lá o vice-diretor da empresa. Não, tu tem que passar por várias etapas. E é a mesma coisa na nossa vida com Cristo, exatamente a mesma coisa. E isso também, gente, é benefícios, né, da nossa fé, faz parte, né, desse poder que a fé gera dentro de nós. E também temos mais um exemplo sobre nós vencermos as dificuldades, que está lá em João capítulo 16. Agora é o Evangelho de João. Evangelho de João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 16, versículo 31. João 16, 31. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, na minha versão fala, tá? No mundo vocês vão sofrer. Em algumas versões vão falar, no mundo tereis aflições, né? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tá, gente? Então, ou seja, não tem nenhuma dificuldade que seja impossível de você superar ou vencer, né? Eu, quando perdi minha mãe biológica, né, que foi a minha perda mais dolorosa que eu tive na minha vida, eu falei para Deus, eu não consigo, Senhor, é muito difícil, que nem eu falei para vocês, né, eu tentei suicídio 2 vezes, e aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer, não quero mais viver, não tenho mais razão para viver. E aí Deus falou assim, Luiz, tu colocou a tua mãe acima de mim, a tua mãe era tudo para ti, e eu não aceito ninguém que tome meu lugar na tua vida, porque eu te gerei, eu te dei vida, eu é que te dou a salvação, é por meio de mim que você vai ter uma vida eterna. E quando você coloca algo ou alguém acima de mim, eu não aceito. Na história do Antigo Testamento, quando vocês começarem a ler a Bíblia ali, né, na história ali dos reis, ali, vocês vão ver que muitos dos reis, eles foram maus aos olhos do Senhor, porque eles deixaram ser contaminados pela idolatria. Muitos reis que foram levantados para governar Israel, muitos deles erraram, porque eles deixaram o próprio povo de Israel, que era considerado o povo escolhido de Deus, idolatrar outros deuses. E aquilo fazia Deus ficar indignado, e muitas das vezes Deus permitia o povo de Israel sofrer, serem derrotados em várias batalhas, simplesmente porque eles, mesmo conhecendo a Deus, tendo experiência com Deus, imagina você estar no deserto e Deus enviar uma nuvem durante o dia para você não morrer de calor, só para te proteger, e à noite uma coluna de fogo para você não morrer de frio. Deus falou com Moisés, sabe? Então Deus, ele já tinha, né, se mostrado para o povo, Deus já tinha feito várias provas de que ele era Deus, e mesmo o povo tendo visto, mesmo o povo vendo o maná caindo do céu, imagina, tu está no deserto e Deus envia comida para você, mesmo o povo tendo todas essas experiências com Deus, eles deixaram a fé deles ser contaminada, a ponto de eles adorarem outros deuses. Teve um momento ali em que, quando Moisés subiu para o monte para receber a placa dos 10 mandamentos, quando ele desceu, o povo pegou, entre eles, pegou todo o ouro que tinham e construíram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro. Gente, quando eu comecei a ler isso, eu falei, não faz sentido isso. Por que eles fizeram isso? Poxa, os caras acabaram de ver Deus fazendo um milagre. Eles viram Deus abrindo o mar vermelho. Aí, momentos depois, eles criaram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Senhor, eu fiquei, Deus, eu não entendo isso, sabe? Agora imagina Deus vendo isso, o quanto que isso dói no coração dele, ver o próprio povo que ele escolheu traindo ele, literalmente essa palavra, né? E aí mesmo Deus sendo tão misericordioso, tão amoroso, ele vai lá, permite o povo, né, se reconciliar com ele, e assim é até hoje, né? Até hoje nós fazemos isso.
Talvez a gente não tenha, né, uma escultura, uma estátua ali, mas dentro do nosso coração, muitas das vezes, né, a gente deixa a nossa fé ser corrompida, que no meu caso, na época, eu não imaginava que minha mãe era tudo para mim, eu só, tipo assim, era no automático, e quando ela faleceu, eu falei, acabou minha vida, e aí foi quando Deus me mostrou. Então quer dizer que eu não era o centro da tua vida, então quer dizer que a tua fé não estava em mim, mas sim na tua mãe. Muito na época, e eu entendi que Deus me permitiu passar por aquilo, para que a minha fé fosse fortalecida, né? E para que hoje eu tenha a vida que eu tenho hoje. E eu lembro que logo em seguida, quando eu falei para Deus, né, que eu não quero mais viver e tudo mais, né, bem melancólico, bem dramático, e aí Deus falou assim, Luiz, eu tenho algo grande para ti, eu tenho as nações para ti. Aí foi quando Deus me ensinou a ter fé, e aí foi quando eu fui para alguns países fazer missões, né? E também, uma outra parte do que a nossa fé precisa ter, é a parte em que a nossa fé, ela precisa trazer à existência aquilo que existe no mundo espiritual e se materialize no mundo físico. Eu quero ler uma palavra com vocês que vai falar sobre isso, que está lá em, deixa eu ver aqui, Marcos, livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante. Na minha Bíblia fala assim, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Olha o detalhe. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Essa parte da fé, muitas vezes a gente acha, não tem nada a ver, né? Eu tenho fé em Deus, mas eu ainda não me dou muito bem com aquele fulano ali, com aquele ciclano. Mas só que o próprio Deus fala que faz parte de uma fé genuína, nós também perdoar aqueles que muitas vezes nos machucaram, né? É normal isso, Deus falar, calma aí, tem uma palavra de Deus que fala assim, não adianta você trazer uma oferta até aqui, mas tu está bravo com o teu irmão, tu tem que deixar a tua oferta, vai lá, se reconcilie com o teu irmão e volte, e então oferte. Aqui é a mesma coisa, Jesus falou assim, se tu tiver fé, tudo que tu pedir, crendo que já recebeu, olha só o detalhe, tu ora, não achando assim, talvez, né, Deus, se for da tua vontade, vai acontecer. Se tu orar crendo que já recebeu, assim irá acontecer. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Eu lembro que uma vez lá em Minas Gerais, eu queria muito ter uma Bíblia de estudo, né? Era meu sonho ter uma Bíblia de estudo, né? E eu nunca tive. E um dia eu passei numa loja assim, e eu vi uma Bíblia de estudo muito linda, que era a minha primeira Bíblia de estudo, que era da NTLH. Aí eu falei, Deus, eu quero muito ter um dia essa Bíblia. E aí Deus falou assim, olha, profetiza, ora. Daí eu, amém, vou orar. Aí eu comecei a orar, botei a mão na vitrine, né, da loja assim, né? Coisa de doido assim, de vez em quando, né? Aí eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, declaro, Pai, essa Bíblia já vai ser minha, está lá na minha mesa lá, e vou começar a usar essa Bíblia aqui para pregar, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que essa Bíblia é minha. E na minha mente eu comecei a visualizar aquilo, vou ler essa Bíblia todos os dias, vou fazer vários estudos nela, e amém. Mas a minha realidade, qual que é a minha realidade? Eu não tinha dinheiro, gente, eu estava numa base missionária, eu orava todo mês para ter dinheiro para pagar a base. Naquela época a base era acho, R$300 e eu não tinha salário. Então eu todo dia, né, eu orava, Senhor, envia dinheiro, porque eu não sei como pagar essa base. E eu pensei, uma Bíblia de estudo naquela época era quase R$200, imagina, era quase o salário da minha base. Aí eu falei, Senhor, por mim eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode me dar essa Bíblia. E eu não sei agora exatamente quanto tempo depois, mas eu lembro que um certo tempo depois, alguém da base, olha os detalhes, né, de Deus, né? Chegou em mim e falou assim, Luiz Fernando, senti no meu coração, como o pastor falou, né? Quando a gente é generoso, a gente é resposta de oração de alguém.
E essa pessoa, eu senti no meu coração de te dar uma Bíblia. Aí eu pensei, pá, amém, né? Eu tinha uma minha, mas ela era velhinha já, isso amém. E quando eu abri o presente, qual que era a Bíblia? Exatamente a que eu tinha visto na vitrine. Aí eu falei, uau, isso funciona, gente, é verdade. E aí eu comecei, gente, sabe, isso acontece para fortalecer o quê? A nossa fé, sabe? Tiago fala, olha lá o que Tiago fala, vamos lá para Tiago. Abram comigo lá em Tiago 2,14. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Eu já estou quase indo para a parte final já. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Na minha versão fala assim, ó, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações, ou de obras, como as versões vão falar? Será que essa fé pode salvá-lo? Ele está questionando, né? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver? Não adianta nada dizer que Deus o abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações ou de obras, ela é morta. Não adianta eu falar, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Aí eu saio daqui da igreja e não acredito em nada. Não, eu só tenho fé dentro da igreja, fora da igreja é outra coisa. Não, a nossa fé é o que nos faz vivermos o sobrenatural de Deus. E, gente, eu posso dizer que inúmeras vezes, inclusive até o dia de hoje, eu e minha família, eu e minha esposa, a gente tem vivido muitas experiências assim, sobrenaturais com Deus, principalmente nessa parte de finanças, né? Porque muitas das vezes eu falava assim, Deus, olha o perigo da oração, né? Eu falo assim, Deus, eu quero ter experiência contigo, Senhor, aumenta a minha fé. Gente, essa oração ela é tão boa, mas ela é tão perigosa, porque quanto mais você pede para Deus fé, mais Ele vai te dar situações para testar a tua fé. É assim que a nossa fé é aumentada, gente. Não é assim, milagrosamente, tanã, agora tem mais fé. Não, entendeu? Então, quando você fala assim, Deus, me dê mais fé, Deus vai falar assim, tá bom, meu filho, eu vou te dar mais situações então difíceis para você crer que eu vou te prover. E Deus fez isso muitas vezes na minha vida. Eu lembro que quando eu fui para a Indonésia, para morar pela primeira vez, que eu fui lá 3 vezes, né? Primeiro que eu fui para morar na Indonésia, eu só tinha o dinheiro para pagar a base. Ó, de novo, né? Vida de missionário, glória a Deus. Aí eu falei, Deus, eu preciso de R$300 por mês para pagar a base lá na Indonésia. Porque lá o dinheiro é mais baixo, né? A rúpia. Então lá R$300 era equivalente a 1.200.000 rúpias. Eu era milionário todo mês. Sacava todo mês 1.200.000 rúpias. E eu com todo, né? Aqui, ó, meu dinheiro, pode pagar a base aqui, coisa boa. Mas, além dos R$300, eu não tinha mais nada. E aí, né, conheci a pastora Vashti, né? Não nos apaixonamos pela primeira vez, não foi uma primeira vista. Eu fui, ela não. Né? Para mim foi uma oração, para ela não foi um pesadelo. Mas depois a gente trocou, Deus falou com ela, aí Deus falou assim, não, é ele mesmo. Aí ela assim, tem certeza que é ele, Senhor, não tem mais ninguém? Aí Deus, não tem, é ele mesmo. E eu aqui, né? Cara de santinho. Aí depois que Deus confirmou, nós começamos a orar, Senhor, queremos um casamento bonito, né, Senhor? Somos missionários, mas tipo assim, somos missionários, somos teus filhos. E aí o povo, né, um pouquinho sem fé, falou assim, casa na praia mesmo, porque a nossa base missionária era na frente da praia. E lá é público, né? Não paga nada. Aí eu falei, é verdade, vamos casar na praia. E a minha amada e querida esposa, não, eu sou uma filha do rei, eu quero casar num lugar bonito. E eu, ai Jesus, e agora? Ela tem mais fé que eu, mas vamos lá. E começamos a orar, e nada de dinheiro vinha, E aí ela foi procurar um local, e eu queria um local mais simples. Ela já foi para um resort. Eu falei, meu Jesus, essa mulher é muito, né? Tipo assim, tem muita fé. Eu não consigo acompanhar a fé dela. E aí daqui a pouco ela falou assim, vamos escolher um resort, que Deus vai nos dar um resort para casar. E eu falei, Senhor, eu sou missionário, sabe, assim, eu vim de uma família pobre, fui mendigo, como é que eu vou casar no resort? E aí ela falando assim, vamos escolher, vamos orar. E nós oramos, ela assim, olha, Deus está me dizendo para a gente nesse local aqui. E nós fomos entrando nas ruas lá, né, e de repente achou um resort, muito lindo já, coisa de filme. E eu falei, mas meu Deus, não tem nem roupa para entrar lá dentro, mas vamos lá. Entramos, conversamos com o dono do resort, daqui a pouco o cara, que era o dono, falou assim, ó, tu é a Vashti? E o cara, não acredito que se conhece. E ela, sou. Lembra de mim, nós fomos colegas na faculdade. E eu, eles são amigos. Aí a minha fé aumentou. Senhor, eu creio. Eu creio que você vai dar para nós esse resort. E o cara falando com ela, não sei o que lá, vou te dar desconto. Eu amei, eu amo essa palavra, desconto. Senhor, glória a Deus, usa esse homem, Deus. E aí ele baixou o valor.
O nosso casamento, na época, deu em torno de R$30.000, na época. Olha, era muito caro. Mas era, na verdade, 60 mil. Aí ele fez pela metade do valor. E eu, glória a Deus, só 30 mil. Só 30 mil. E nós começamos a orar, Senhor, de onde eu vi esse dinheiro? E nós orando. Mas na minha mente, gente, a minha fé era tão viva que eu já tinha certeza que eu ia casar lá. Eu já consegui me ver lá casando. Igual eu ler aqui. Orem, crendo que já recebeu. E eu falei, obrigado. Aí eu não comecei mais a orar pedindo. Comecei a orar agradecendo pela fé. Senhor, obrigado porque eu vou casar aqui, obrigado porque nosso casamento vai ser um casamento dos sonhos, obrigado, Senhor, porque todos os missionários vão ver que é possível casar assim, num lugar lindo como esse, em nome de Jesus, declaro amém, e aí liguei no mundo espiritual, vai continuar no mundo físico. Resumindo, um mês antes de nós casarmos, Deus me enviou para outro país, fazer missão lá, conheci um casal, esse casal, gostou muito de mim, que nunca tinha recebido um casal na vida deles, aquela coisa toda, voltei para a Indonésia, resumindo toda a história, esse casal que me conheceu, por acidente, porque eu não ia ficar na casa deles, eu ia ficar em outra base missionária, não tinha para ficar lá, fiquei na casa desse casal. Esse casal, no final, perguntando para mim assim, tá aí, Luiz Fernando, e como é que está a situação aí financeira para o teu casamento, Eu disse, não, nós ainda estamos orando, e nós vamos crer que Deus vai prover. Ele disse, então tu crê que isso é de Deus? Não, eu tenho certeza que é de Deus. Beleza, e minha perna tremendo, 2 semanas antes de dar o dinheiro, que é o down payment, que é 50% do valor, nós não tínhamos. 1 semana antes do casamento chegar, eu já ia pensar em desistir, Eu estava pensando até em cancelar o casamento. E aí esse homem falou assim, Luiz, eu e minha esposa oramos e nós estamos sentindo no nosso coração de te dar o dinheiro. Gente, é R$30.000, não é R$30, nem 300, é 30 mil. E ele me deu o dinheiro à vista, falando assim, não, depois tu me paga. Eu comecei a rir, Quando que eu vou te pagar esse dinheiro? Não tem dinheiro. Não, mas fique em paz, que Deus vai prover, ele vai te prover para me pagar depois. Aí eu, não, vou orar. Aí Deus falou, aceita, eu aceitei. Pagamos o casamento, gente, foi o casamento do sonho. Gente, pensa uma coisa chique, coisa assim, Hollywood mesmo. E nós missionários, casando, coisa mais chique. Aí, esse cara foi no nosso casamento, convidamos para ir no casamento, E aí, depois ele falou para nós, não, na verdade, a gente queria só testar o teu coração, para saber se tu não tinha nenhuma ganância por dinheiro, A gente queria saber se tu realmente era um homem de Deus, a gente viu que tu não tinha segundas intenções em se aproximar de nós, então nós oramos e Deus falou, dê para eles. E eles nos presentearam com o casamento, eles nos deu o casamento, eles pagaram o nosso casamento. Eles me conheceram 1 mês antes. Gente, se não é Deus, não sei quem é, não pode ser o Satanás, o diabo, não ia gostar disso aí. O diabo é capaz, entendeu? Então assim, gente, foi algo muito sobrenatural para mim. E depois daquele dia, ele nos deu ainda 1 mês, olha, 1 mês de lua de mel. Não é 1 dia, 2 dias, 1 mês. Nos levou para o país dele, foi para vários locais lá. Gente, foi algo assim sobrenatural. Deus nos proveu 1 mês de lua de mel. 1 mês. Foi bom demais, gente. E aí, depois disso, esse mesmo casal nos providenciou o quê? As passagens de volta para o Brasil, porque na época a gente não tinha dinheiro também, Ele nos deu R$15.000 para pagar nossas passagens de volta. E nós orando, sempre orando, Senhor, dinheiro para passagem. E assim foi, gente, por mais de 15 anos na missão em tempo integral. E toda vez que eu orava, eu já não orava mais. Tipo assim, o que eu fazia? Eu orava uma vez pedindo. A partir da segunda vez eu não pedia mais. Eu só agradecia pela fé. Pegaram? Senhor, obrigado porque já aconteceu. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho esse dinheiro. E Deus fez isso. Sabe? Então, como que nós hoje, gente, eu e você, podemos ter essa fé aprovada por Deus? Tá? É nós começarmos a crer que Ele já fez, que já está ali perto. Nós estamos próximos a acessar aquela bênção, sabe? Nós estamos próximos a acessar aquela vitória. Mas só que Satanás, é o óbvio, ele vai fazer de tudo para você desistir. Então, por isso que o principal adversário da sua fé sempre vai ser Satanás, e em segundo lugar, você mesmo. Você duvidar de você mesmo, você duvidar de que Deus pode fazer. Então, tome cuidado, porque o que Deus mais quer é te fazer viver experiências sobrenaturais com Ele. Amém? E agora sim eu quero te convidar para te colocar em pé, e eu quero te dar um momento para você refletir em algumas coisas. Então eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero que você faça uma oração muito simples, que você simplesmente pergunte para Deus, Senhor, em que área da minha vida que eu tenho deixado de ter fé? Em que área da minha vida, Senhor, que a minha fé tem sido uma fé morta, tem sido uma fé que não tem gerado frutos? Eu quero te pedir que você possa se concentrar agora nessa única frase e pergunta que você vai fazer para Deus. Senhor, onde que eu preciso aumentar a minha fé?
onde, Senhor, que a minha fé está morrendo, e eu sei que o Senhor não quer que a minha fé morra, porque se eu perder a minha fé, eu perco tudo, porque a minha fé, Senhor, ela é a base para tudo. A tua fé é a tua vida. Sem fé você perde a tua vida. Então eu quero que você ore para Deus e espere Deus falar contigo, sabe? Eu quero que você fale assim: Senhor, por favor, me revela nessa noite em que área da minha vida que o Senhor quer que eu tenha fé. É nas finanças, Senhor? É em momentos em que eu tenho passado por dificuldades financeiras e eu esqueço quem o Senhor é na minha vida e acabo não tendo mais fé na tua provisão? É muitas das vezes, Senhor, talvez no meu casamento, que eu estou passando por tantos conflitos, tantos aflitos, tantas aflições e tantos problemas, que às vezes eu esqueço que é o Senhor quem é o centro do meu casamento. É talvez, Senhor Deus, na minha área profissional, no meu emprego, que talvez eu estou passando por problemas lá e estou querendo desistir de tudo, estou querendo chutar o balde, mas eu me esqueço que é o Senhor que me colocou lá, porque o Senhor tem uma missão para mim naquele local. Então eu quero que você simplesmente pergunte para Deus como, em que área que Ele quer trazer cura e quer trazer restauração na tua fé. Sim, Deus quer curar a tua fé. Talvez você teve tanta fé em tantas pessoas, em tantas coisas, que aquilo ali acabou te machucando e hoje você não tem fé mais ninguém. Deus quer trazer cura sobre a tua fé. Deus quer restaurar a tua fé. Ele quer fazer você viver experiências sobrenaturais com Ele. Ele quer te levar a viver os sonhos dEle na tua vida. Pai, eu coloco agora cada filho e cada filha tua, Senhor, diante de Ti. Eu apresento agora, Senhor Deus, seus conflitos internos. Eu coloco diante de Ti agora, Pai, as suas dificuldades, problemas, sabe, Pai, sofrimentos, como nós acabamos de ir na Tua palavra. Eu oro ao Senhor, Deus, ajuda, capacita, Pai. Senhor, reaviva, Senhor Deus. Pai, aquela chama que tinha se perdido, acende novamente. A fé, Pai, que o teu filho e tua filha estavam tendo em Ti, que estava se desmoronando. A fé que era uma fé tão viva e tão real, que de repente se apagou. Senhor, eu oro nessa noite, Deus, ativa a fé daqueles que, por causa de tantos problemas, tantos conflitos, tantos sofrimentos, Pai, acabaram deixando a fé deles desmorecer. Eu oro pedindo ao Senhor, restaura a fé, Senhor. Renova a fé de cada filho e filha tua nessa noite. Aqueles que nos acompanham online, Senhor, vem agora tocar, Pai, em cada um deles, que mesmo, Pai, onde quer que eles estejam, Senhor Deus, que eles possam, Pai, se concentrar agora nessa oração e também orar para que o Senhor, que conhece, Pai, o mais profundo do coração de cada ser humano, possa revelar os que estão em casa, como os que estão aqui, Senhor Deus, qual a área de nossa vida que o Senhor quer restaurar a nossa fé, que o Senhor quer trazer restauração, renovo, em nome de Jesus, Senhor.